Você está passando por uma tempestade? Quando tudo parece fora de controle, Jesus vem ao nosso encontro. No Verdade e Vida de hoje, o reverendo Hernandes Dias Lopes traz uma mensagem de fé e coragem para os dias difíceis. Aproveita e se inscreve agora no canal e permaneça firme com a gente. Eu preciso dizer a você que as tempestades da vida existem. Elas são inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis e pedagógicas. Nós vamos tratar desse assunto à luz de Mateus, capítulo 14, versos 22 a 27. Vamos ouvir a leitura do texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." O Senhor Jesus Cristo estava no momento mais intenso do seu ministério. Não tinha tempo para comer. Tamanha demanda das multidões famintas, atormentadas e enfermas que procuravam Jesus. Se não bastasse esta agenda congestionada, Jesus acaba de receber uma trágica notícia. João Batista, seu precursor, acabara de ser assassinado de forma truculenta na masmorra de Maqueróis, às margens do Mar Morto, por ordem de um rei bêbado a pedido de uma mulher adúltera. Jesus, então, toma a decisão de sair com seus discípulos para um lugar ermo, para um retiro, para um tempo de descanso. Diríamos nós hoje, para um período de férias. Porém, quando Jesus chega no local, com os seus discípulos, a multidão já havia antecipado a chegada deles e estava por lá. O certo é que a informação vazou, não sabemos por quem. E quando Jesus vê aquela multidão, ele se compadece dela, porque eram como ovelhas sem pastor. E em vez de Jesus despedir as multidões e continuar de férias com seus discípulos, ele passa a curar os seus enfermos. Quando os discípulos, então, dizem para Jesus: "Senhor, nós temos aqui um problema. Esse lugar é ermo. Aqui não tem supermercado, não tem padaria. Também não tem dinheiro para comprar comida para tanta gente. Despede essa multidão." E Jesus volta-se para eles e diz: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Mas isso era um grande impasse, porque havia ali mais de 5.000 homens, mulheres, crianças, em torno de 12.000 pessoas. Ele tinha uma receita de 5 pães e 2 peixinhos para uma despesa de quase 12.000 pessoas. Então Jesus opera ali um milagre, multiplica pães e peixes, os discípulos distribuem pães e peixes para a multidão, e diz a Bíblia, no texto de João 6, paralelo deste, que após se alimentarem, esta multidão vem para arrebatar Jesus e fazê-lo rei, o Messias político, operador de milagres, que atenderia a necessidade imediata deles de pão e de cura. E Jesus, percebendo este cenário, diz o verso 22, compeliu os discípulos a entrar no barco e a passar para o outro lado, a voltar para casa. Por que Jesus não permitiu que os discípulos ficassem com ele?
para despedir as multidões. Porque Jesus quis retirar os discípulos daquele cenário. É que Jesus não queria que os discípulos ficassem expostos àquela agenda tentadora de olhar para ele apenas como um operador de milagres, como alguém que veio para resolver os problemas do aqui e do agora. Então Jesus tira os discípulos de cena, despede as multidões sozinho e depois sobe ao monte a fim de orar. O que os discípulos, no mínimo, poderiam esperar é que, já que as férias foram frustradas, que pelo menos pudessem ter um retorno para casa tranquilo. Mas não foi o que aconteceu. Eles estavam já a muitos estádios da terra quando foram colhidos por uma tempestade. Ventos contrários começaram a empurrar o barco para lá e para cá. E eles não conseguiram resolver o problema. E então, isso ilustra o fato de que na vida enfrentamos tempestades, adversidades, ventos contrários, situações que fogem ao nosso controle. Pode ser um problema de doença, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema conjugal, pode ser um problema familiar, pode ser um problema espiritual. Talvez você agora esteja enfrentando uma tempestade na vida. Essas tempestades se agravam quando temos a sensação de que estamos sozinhos, porque Jesus não estava com eles. Já é passadas 3 horas da madrugada, na 4ª vigília da noite, e o barco rodopia no meio do mar, surrado pela fúria das ondas. Talvez muitas perguntas lhe foram feitas: por que Jesus não veio conosco? Por que é que ele nos proibiu de ficar com ele? Por que é que ele nos compeliu a entrar nesse barco e atravessar, sendo que a tempestade estava à vista? Por que que Jesus não veio nos socorrer? Tem horas que você se sente sozinho, no epicentro da crise, no miolo da tempestade, nas horas mais difíceis e amargas da vida. Mas preciso lhe dizer que Jesus sempre vem ao nosso encontro, não no nosso tempo, não do nosso jeito, não dentro da nossa agenda. Ele é soberano, ele é livre e ele age onde, quando e como quer. As nossas crises não o apanham de surpresa. E nem ele fica nervoso sem saber o que fazer diante das nossas tempestades. Ele estava lá no monte. E Marcos, ao relatar esse texto, diz que Jesus do monte os via em dificuldades. Hoje Jesus não está num monte, ele está à destra da majestade de Deus, como nosso grande sumo sacerdote, olhando para nós nas crises da nossa vida e intercedendo por nós. Mas me permita dizer outra coisa. Jesus Cristo sempre vem, ainda que na 4ª vigília da noite. A 4ª vigília da noite era das 3 da madrugada às 6 da manhã, a hora em que a noite está mais escura. Depois de baldados todos os nossos esforços, quando nós já usamos todos os recursos que temos e o problema não se resolve, a tempestade não se acalma, o vento não cessa, a crise mostra para nós a sua carranca. Ele vem, talvez no último furo da correia, na última volta do ponteiro, quando somos tentados a jogar a toalha, a desistir, a achar que não tem mais jeito. A medicina já deu o diagnóstico, não tem cura. As pessoas já disseram, para esse caso não tem recuperação. Talvez as pessoas apostam no fracasso, e é nesta hora, quando todos os recursos da terra se esgotam, que ele vem, e vem ainda que na 4ª vigília da noite. Mas é inusitado o fato de que ele vem de uma maneira não convencional. Ele vem andando sobre as ondas. E por que que ele faz isso? Para mostrar para aqueles discípulos que aquilo que ameaçava eles era maior do que eles, estava literalmente debaixo dos pés de Jesus.
Os nossos problemas são maiores do que as nossas forças, mas os nossos problemas estão literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Ele vem controlando, dominando tudo aquilo que nos ameaça e nos intimida. Mas ainda é curioso que Jesus Cristo vem para iluminar e clarear a nossa mente confusa. Porque quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, gritaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Por que eles estão com essas crendices ainda? Aquela região era uma região extremamente marcada por crendices, era a Galiléia dos gentios. Quando Jesus perguntou para os seus discípulos lá no extremo norte da Galiléia, quem diz os homens ser o filho do homem? Uns disseram, uns dizem que és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Essas pessoas, exceto Elias que foi arrebatado ao céu, vivo, já estavam mortas. A mente deles estava completamente confusa com a questão da metempsicose, ou transmigração das almas, ou reencarnação, mas a teologia ruim gera o quê? Medo, pavor. Então Jesus corrige a mente confusa deles, dizendo, sou eu, tem bom ânimo, não tenham medo. O que tira o medo do nosso coração é a consciência que Jesus chegou. E quando Jesus chega na nossa história, quando Jesus chega na nossa agenda, quando Jesus chega na nossa vida, quando Jesus chega na nossa família, o medo se dissipa, a confiança nasce, a fé fortalece. Jesus vem, não apenas para acalmar o nosso coração, Ele vem também para acalmar a nossa tempestade. Quando Jesus, depois de recuperar Pedro do naufrágio, subiu com Pedro para o barco, diz a Bíblia que o vento cessou. Eu quero dizer para você que Jesus conhece a tempestade do seu coração e a tempestade da sua circunstância. Ele conhece a tempestade de dentro, Ele conhece a tempestade de fora. E Ele está aqui hoje para acalmar o seu coração e acalmar as circunstâncias que atormentam a sua alma. Quando eles subiram para o barco, a tempestade acabou. Quando Jesus entra no barco da nossa vida, tudo se acalma, o mar se aquieta, o nosso coração encontra paz. Mas eu concluo, voltando ao texto de João 6, paralelo deste, quando diz que eles chegaram no porto desejado. E a vida é como uma viagem. E nós chegaremos também ao nosso destino. A nossa pátria está no céu. E a Bíblia diz no Salmo 84 que vamos indo de força em força. E cada um aparece diante de Deus em Sião. A Bíblia diz no Salmo 73 que Ele nos toma pela mão direita, nos guia com o seu conselho eterno e nos recebe na glória. Ele é aquele que nos conduzirá ao porto seguro, ao porto eternal, à glória celeste, à casa do Pai. Eu quero orar com você, que talvez esteja nesse momento passando por uma grande luta na vida, por uma grande tempestade. Jesus vem ao seu encontro para acalmar o seu coração e acalmar as tempestades da sua vida. Deus, eu te peço que tu ilumines a mente e o coração de todos quantos agora nos assistem, trazendo paz, trazendo serenidade, trazendo descanso, compreendendo que tu tens poder para acalmar as tempestades da nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus está presente, mesmo quando o mar está agitado. Seja parceiro do Verdade e Vida e nos ajude a compartilhar essa mensagem de esperança, encorajamento, amor e alento. Envie para a gente um WhatsApp, o telefone está aparecendo aí na tela, o código de área é o 11 947 18 94 50 e peça para receber aí na sua casa gratuitamente esse devocional Gotas de Esperança para a Alma e também os direcionamentos para se tornar um parceiro em missão. E não se esqueça, nos siga nas redes sociais, sempre buscando pelo @canal Verdade e Vida e @IPB Oficial. Aproveita e compartilhe esse vídeo com quem precisa de paz.